o tom de voz mais adequado para falar nessa internet de Deus nos acuda! Gente, vamos falar sobre tom de voz. Qual é o tom de voz para suas vendas? Qual será o tom de voz que você precisa colocar ali na sua comunicação? Se eu tenho uma voz de taquara rachada, será que eu também posso ser um comunicador da internet? Vamos pensar assim, lembra daquela propaganda da Top Term, né? A pessoa querida lá foi muito criticada e ela até comentou que ela queria sair, que ela queria parar de fazer o trabalho dela. Mas ela não parou, ela continuou. E querem saber por quê? Porque embora tantas críticas que ela recebeu, porque o tom de voz dela era muito fino e muito agudo, foi exatamente o tom de voz dela que fez com que ela ficasse tão famosa e tão presente e tão lembrada na vida de todos nós. A última coisa que a gente tem que pensar agora é se o meu tom de voz é muito assertivo ou ele é muito Oh my gosh, isso não vai funcionar. tá bom? Obviamente que nós temos exercícios, práticas que vão fazer com que a sua fala tenha mais clareza, com que a sua evolução seja mais fluente, que ela seja mais assertiva, porque afinal de contas, a questão não é bem na tonalidade da voz, não é se a voz é fina, se a voz é grave, se a voz é mais ou menos, se a voz é muito estridente, se a voz é muito forte. Não é isso que vai determinar o seu sucesso. O que vai determinar o seu sucesso é a clareza com que você passa o conteúdo. Porque afinal, gente, eu não vou conseguir imitar ela, né? Afinal, gente, embora ela falasse com uma voz muito estridente, muito forte com vocês, ela conseguia passar exatamente o que o produto tinha que transformar em você. Lembrar que tom de voz pode, inclusive, ser, de repente, ali o seu diferencial. Afinal de contas, voz é muito pessoal. Vocês vão perceber que a gente tem a voz meio que parecido familiarmente. Por exemplo, a minha voz é muito parecida com a voz das minhas irmãs. Às vezes a gente se confunde, mas se você prestar bem atenção, a minha voz é diferente da voz das minhas irmãs. Eu consigo reconhecer quando é uma irmã e quando é a outra irmã que está falando. Você não consegue? Olha, essa é a voz do meu pai. Olha, essa é a voz do meu filho. Às vezes eu escuto uma criança chorando aqui no corredor e eu paro. Não, esse não é o Gugu. O meu filho chora diferente, o tom dele é diferente. Então a gente consegue reconhecer a particularidade de alguém através do tom de voz. E isso, gente, deve ser usado ao nosso favor aqui na internet também. E como fazer isso? Trabalhando todos os detalhes que envolvem a boa fala. Então, a boa fala, gente, ela não é determinada pelo tom de voz, mas pela forma com que você se comunica, o seu corpo, com que você transmite o seu conteúdo. Obviamente que também o seu conhecimento sobre aquele conteúdo, sobre aquele assunto. Então, esquece essa história. Esquece, minha voz não é boa. Esquece, não gosto de me ouvir. Talvez você só não esteja acostumado a ouvir a sua própria voz. Nossa, Paty, mas eu me ouço o tempo todo. Sim, você se ouve, mas vamos pensar agora um pouquinho de forma mais anatômica. Quando a gente fala, a gente está ouvindo a nossa voz saindo daqui. Prestem atenção, faça esse exercício comigo agora. A, E, I, U. Qualquer coisa que você fale, preste atenção se a voz que você escuta é a voz que sai daqui ou é a voz que vem de dentro. Você já escuta você antes de que a sua onda se propague e chegue no outro. Então, o tom de voz que você escuta de você mesmo, ele é um pouco diferente da voz que os outros escutam de você. Então, talvez tudo que você precise seja se acostumar a ouvir essa
outra voz, que é a voz que os outros escutam, que provavelmente, obviamente que, né, há um tempo atrás, alguns equipamentos estavam menos essa qualidade que a gente consegue captar hoje. Hoje nós temos equipamentos que captam exatamente o que precisa ser captado, embora alguns ainda distorcem um pouco aquela situação. Mas se ouça em diferentes equipamentos, coloque a sua voz num gravador, no seu próprio celular, na câmera do amigo, na câmera do seu computador e ouça a sua própria voz no áudio do WhatsApp, gente, também, né? Eu gosto muito, às vezes tô aqui com as crianças comentando alguma coisa, eles põem o áudio, eu escuto, olha, essa é minha voz, né? Minha voz tá vindo de lá. Mas a gente precisa se acostumar com isso. A gente precisa se acostumar com a própria voz, porque às vezes você só está achando estranho. Fala assim, ai, mas eu não gosto de me ouvir. Não gosta porque você não se acostumou com isso ainda. Você não acostumou com o seu jeito de falar. E aí você treina as outras habilidades, sabe? Usa isso, gente. Usa isso, usa a sua voz para se comunicar. Se acostume com ela, coloque em diversas situações, se ouça bastante. A hora que você estiver acostumadinho, você vai ver que fala assim, nossa, é exatamente assim que as pessoas me ouvem. E tá lindo, maravilhoso. Você se comunica bem, você faz o seu trabalho e pronto. Se você tem conteúdo de qualidade, se você quer vir para a internet e trabalhar no digital e se comunicar e fazer com que o seu trabalho cresça e que você consiga mais resultado, que você consiga até, gente, para entrevista de emprego a gente usa a nossa internet, certo? Quantos empregadores perguntam para você qual é a sua social media, meu amor? E aí você vai lá e fala assim, meu Instagram é @PatiTeixeira Oficial. E aí a pessoa vai lá no Pati Teixeira Oficial e fala, essa pessoa se comunica bem, olha só, ela tem tais hábitos, ela tem isso, tem aquilo. Então a gente precisa usar isso a nosso favor. Obviamente que a gente não precisa fazer ali um personagem, uma pessoa que a gente não é. Embora se você queira fazer também, você pode, mas isso é para um outro pôr do sol. Gente, entenderam então? Agora vamos falar um pouquinho de energia. O ritmo, energia, porque isso sim vai determinar como é que a sua voz vai chegar no outro, tá? Então, não adianta a gente querer ser monotônico, né? Que é aquela fala que vai... A hora que vem, já cansou. Pode ser que o seu problema não seja o tom de voz, mas seja uma outra situação. Pode ser ritmo, pode ser intenção. Por exemplo, ritmo, você fala muito devagar. Ou você fala muito depressa e ninguém consegue te entender. Você fala sempre muito agitado. Pode ser que sejam as suas intenções, aquela oscilação de emoção que você precisa colocar. Tem gente que é monotônico, que vai falar sempre da mesma forma, tudo isso, tudo, até que as outras pessoas se cansem e não queiram mais assistir. Também é trabalhável, vamos trabalhar isso. Intenção, emoção. A pessoa começa a estar falando lá sobre a dor de barriga e ela tá falando lá assim... Viva! Aquela dor de barriga que estava acontecendo muito tempo atrás no meu filho, foi uma coisa terrível para ele. E a intenção não bate, não combina, não encaixa, não tem aquele... É como você querer colocar um círculo dentro de um quadrado, não encaixa. Você precisa sempre estar com a sua emoção conectada com o seu conteúdo e a sua fala precisa estar envolvida com tudo isso. Eu falo assim sempre para os meus alunos, sua fala tem que vir de dentro para fora. Ela precisa passar pelas suas emoções, ela precisa passar pelas suas memórias, ela precisa passar pelo seu corpo, ela precisa passar por todo o conteúdo que você precisa entregar. Então não adianta você colocar um teleprompter lá e ficar blá 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 blá. É todo o conjunto de ações que estão envolvidas com a sua fala. Quer uma fala natural? Quer uma fala desenvolta? Quer uma ação toda combinada com o seu conteúdo?
Então, vamos trabalhar tudo isso em conjunto com o seu tom de voz, tá bom? É isso, gente. Ficamos por aqui hoje e até o nosso próximo encontro. Não esqueçam de clicar no sininho, de me seguir aqui para que você esteja sempre conectado com muito mais conteúdo da sua desenvoltura aqui no digital.